Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui, no nosso canal Estudar Kardec, para mais um encontro, um bate-papo descontraído, hoje trazendo aí para vocês uma matéria especial, diferente das outras matérias todas que eu venho fazendo no canal. É uma biografia, que eu já fiz também algumas biografias, e essa é uma das biografias que eu acho muito importante. Para mim, tem uma importância tremenda pela história que eu vou contar já para vocês sobre esse trabalho, que vai levar o título de O Médium Chamado Zélio. Nós vamos contar a história do médium Zélio Fernandino de Moraes, e no decorrer vocês vão saber de fato quem foi Zélio Fernandino de Moraes, a sua história, o seu trabalho, a sua dedicação por todos nós. Como todo mundo já sabe, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto até de repetir também. Eu passei por vários segmentos, uns 3, 4, não sei, 3, 4. E eu sou o mais recente, o Espiritismo, que eu já estou aqui há alguns anos, mais de 5 anos, mas ainda continuo engatinhando, aprendendo muito ainda não aprendi nada. Ou melhor, a gente aprende muita coisa e às vezes não põe muito em prática. E eu preciso botar mais em prática. Eu não tenho o dom de decorar nada, de saber nada decorado. Eu tenho que ler. Se eu tiver que falar com alguém, eu vou ler. O nosso texto hoje está aqui, eu imprimi. Fiz aqui um resumo, eu gosto de ler. Eu acho mais autêntico lendo ali, para mim. Enfim, passei pelo catolicismo desde criança, por causa da religião, dos pais, essas coisas todas. E depois fui para o esoterismo, onde aprendi muito. No catolicismo também aprendi, foi minha primeira escola. Foi lá onde eu conheci Jesus. Foi lá onde eu ouvi falar de Deus pela primeira vez. E eu sou muito grato a todas essas escolas religiosas que eu passei. No esoterismo, passei algum tempo, conheci uma pessoa fantástica que eu hoje não sei se ainda está encarnada ou não, e se chamava Kahanda Ananda. O nome dele mesmo eu não sei, mas a gente tratava ele pelo nome esotérico de Kahanda Ananda. Uma pessoa maravilhosa, fantástica. Aprendi muitas coisas com ele. Uma pessoa de um coração muito bom também. E depois eu fui para a Umbanda, onde eu fiquei a maior parte da minha vida. Onde eu fiquei mais tempo em um trabalho religioso, né? Vamos dizer assim. E aprendi muita coisa, conheci muita coisa, ajudei bastante. E foi muito gratificante, principalmente pela parte mediúnica, foi muito gratificante. E um dia meu amigo espiritual falou assim, tá na hora, né? Agora vamos estudar. A prática já foi bastante prática, depois de tantos anos, mais de 20 anos. Agora vamos estudar. E eu vim. Eu escolhi o Espiritismo e tô aí, tô aprendendo com vocês, alguma coisa que eu sei, tudo que eu aprendo eu passo para os outros, de alguma forma. Eu não sei decorar nada, como eu já falei, não sei decorar nada, não decoro, não adianta, eu tenho que ler, mas está me sendo muito bom, muito útil. E com respeito a todos os segmentos religiosos, que em cada um deles tem uma pessoa marcante, né? A gente sempre fala bem dessas pessoas por obrigação e por dever.
É claro que em todo lugar tem seu percalço, mas isso aí fica para lá, isso aí a gente não comenta. E eu vou falar de uma pessoa maravilhosa, que é Zélio Fernandino de Moraes. Eu vou contar a história dele, contar a história do trabalho dele, da trajetória dele, como é que isso tudo surgiu, como é que ele anunciou esse trabalho, que ele não criou, ele anunciou. O trabalho é criado pela espiritualidade. Em todos os segmentos religiosos, os trabalhos são feitos pela espiritualidade. Não tem autor. Veja Allan Kardec. O nome dele é Hipólito Léon Denis Rivaio. E ele fez questão de ter um pseudônimo, porque não era ele que estava trazendo aquilo, eram os espíritos que estavam trazendo. Zélio também é a mesma coisa, ele anunciou, o trabalho não era do Zélio. O Zélio era um médium que trabalhava, mas o que ele trouxe não era dele, era da espiritualidade. E, sem mais delongas, vamos começar a falar dessa pessoa fantástica, como é que isso tudo surgiu. Acredito que até alguns espíritas vão saber, outros não. Aqueles que gostam de ler, gostam de pesquisar, de repente vai saber disso, vai lembrar disso. E porque esse segmento começou no espiritismo, por incrível que pareça, né? Começou dentro de uma casa espírita. Isso tudo documentado, isso tudo tem registro em cartório, tudo documentado. Não, nada aqui achei, eu vi, eu soube, não tem, é documentado. E vamos lá. O marco dessa história aqui é o próprio Zélio, né? Que começa da seguinte forma. Zélio nasceu em uma família tradicional em Neves, distrito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em fins de 1908, repito. Então, com 17 anos de idade, Zélio preparava-se para o ingresso na carreira militar. Zélio queria ir para a Marinha do Brasil, era o sonho dele. Quando foi cometido por uma inexplicável paralisia que os médicos não conseguiram debelar. Certo dia, ele ergueu-se no leito declarando: amanhã eu estarei curado. Ponto, simples assim. Ele ficou todo paralisado numa cama. E batalharam para saber o que era, de tudo que é forma e jeito, e ninguém descobriu. E num determinado dia, ele levantou-se e disse que amanhã eu estarei curado. No dia seguinte, de fato, levantou-se normalmente e voltou a caminhar, como se nada houvesse acontecido. Os médicos não souberam explicar o ocorrido. Os seus tios, padres da Igreja Católica, surpreendidos também, não souberam explicar o fenômeno. Um amigo da família, então, sugeriu uma visita à nossa Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que naquela época era em Niterói. Então, sediada em Niterói e presidida na ocasião pelo senhor José de Souza. E no dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar de uma sessão, tomando um lugar à mesa. Tomado por uma força estranha e superior à sua vontade, e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, o jovem levantou-se dizendo: aqui está faltando uma flor. Saiu da sala, foi ao jardim e, voltando logo após com uma flor que depositou no centro da mesa. Esta atitude insólita causou quase que um tumulto. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns espíritas espíritos que se diziam ser de pretos
de escravos e de índios foram convidados a se retirarem imediatamente, advertidos de seu estado de atraso espiritual. E aqui eu dou uma paradinha, só para fazer um adendo, não uma crítica, um adendo. Naquela época tinha-se o umbandista não era bem visto, né? Recebia espíritos que se denominavam velhos, índios, e não era muito bem visto. E tinha essa rixazinha que hoje, graças a Deus, não tem mais com o espiritismo. Era muito perseguido. Era muito perseguida a Umbanda. Era motivo de prisão naquela época. Quem praticasse poderia ser preso até. Então, por isso que a gente vê hoje, muita gente não sabe, por que botaram lá Centro Espírita Caboclo da Mata? Por quê? Lá não é Centro Espírita. Não é um templo umbandista, vamos dizer assim. E até hoje algumas pessoas ainda falam assim. Por que eles botaram? Porque o espiritismo já tinha liberdade, já tinha autorização para funcionar. Vocês já viram que nas casas espíritas tem um livrinho que a gente, quando entra, assina de um nome? Isso é coisa muito antiga, daquela época, porque era obrigado a ter esse livro. Porque qualquer coisa, a polícia ia lá e investigava. Aqui teve o fulano, ciclano, beltrano. Nesse dia, era obrigado a ter esse livro. E para não haver esse embate com a polícia, eles começaram a colocar o nome. Centro Espírita Caboclo fulano de tal, Centro Espírita Nossa Senhora disso, daquilo, e assim a coisa foi funcionando naquela época. Novamente, seguindo aqui o texto, novamente uma outra força estranha dominou aí o jovem Zélio, e ele falou sem saber o que dizia. Ouvia apenas a sua própria voz perguntar o motivo que levava os dirigentes daquela casa, dos trabalhos, a não aceitarem a comunicação daqueles espíritos. E porque, em serem considerados atrasados apenas por encarnações passadas que eles revelavam. Ele, indignado lá, a entidade que tomou conta do Zélio naquele momento, questionou aos dirigentes lá da Federação Espírita: por que vocês estão nos expulsando daqui? Qual o motivo? Só porque nós somos de reencarnações antigas, isso não quer dizer nada. Foram questionados. Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um médium vidente perguntou: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite manifestações de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Olha a visão daquela época, né? Só porque ele falava diferente era um espírito atrasado. Não tem nada a ver, né? Hoje a gente sabe disso, que não tem nada a ver. Naquela época ainda tudo bem. E era aquele momento, e a gente tem que respeitar isso. Era um momento assim. Ainda não estavam tão evoluídos. Por que fala deste modo? Se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz. Qual o seu nome, meu irmão? Perguntou o médium espírita vidente à entidade. Eu estou vendo, você está falando aí de um modo muito jungo, sei lá, atrasado, mas você está vestido como um jesuíta.
porque era considerado uma pessoa que tinha uma determinada cultura. E o espírito desconhecido falou: se julgam-me atrasados espíritos de pretos e índios, devo dizer a vocês: amanhã, dia 16 de novembro, estarei na casa do meu aparelho para dar início ao novo culto, em que os irmãos poderão dar as suas mensagens assim e cumprir a missão do plano espiritual que lhe foi confiada. Será uma religião que fará aos humildes, simbolizando igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que aula, meus queridos irmãos! Que aula que ele deu com essas palavras. Vou repetir, porque para mim tem um grande sentido e eu acredito que vai fazer um grande sentido para todos. Reflitam bem o que esse espírito falou lá em 1908 e alguma coisa. 1908 foi o ano que o Zélio nasceu, e 17 anos depois ele fala o seguinte: devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar as suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que fará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este: eu sou o Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O vidente retrucou: julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Perguntou ele com muita ironia. E o espírito já identificado disse: cada colina da cidade de Niterói atuará como um porta-voz anunciando o culto que amanhã eu iniciarei. Naquela época não tinha internet não, gente. O telefone era coisa difícil. Mas a mensagem ia chegar para todo mundo, de alguma forma. No boca a boca, né? Era o único meio que existia. No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, lá estavam reunidos os membros da Federação Espírita. Os membros da Federação Espírita foram todos para lá, para a casa dele, para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam os parentes mais próximos, os amigos, vizinhos, e do lado de fora, uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas, em ponto, manifestou-se o Caboclo das 7 Encruzilhadas e declarou que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos dos velhos africanos, que haviam servidos como escravos e que desencarnados, não encontravam no campo de atuação dos remanescentes das seitas negras, já deturpados e dirigidas em totalidade para os trabalhos de feitiçaria. Aqueles que estavam se manifestando ali, por ser negros e escravos, eles não estavam ligados a nenhum trabalho de feitiçaria. E os índios nativos da nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados. Qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social.
A prática da caridade no sentido do amor fraterno seria a característica principal deste culto, que teria como base o Evangelho de Jesus. Dá uma pausa aqui só para me falar uma coisa que aqui no texto não tem, mas tem aqui na minha mente. O caboclo das 7 encruzilhadas uma vez foi perguntado o que queria dizer umbanda. Não é umbanda, não é um bandã como algumas outras pessoas aí declaram, não é não. Então vocês podem ver que não existia esse culto. Esse culto foi apresentado em 15 de novembro de 1908, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que era lá em Niterói. E perguntaram ao caboclo, o que é Umbanda? E ele respondeu, Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Isso que quer dizer Umbanda. E depois surgiram outras histórias, um bandão, não sei o que lá, misturado com esotérico, não sei o que, uma miscelânea danada. É claro que depois, vocês vão ver no decorrer, na segunda parte do vídeo, vou fazer esse vídeo em 2 partes, ou talvez até 3. Para esclarecer bem, ele explica outras coisas, né? E seguindo, o caboclo estabeleceu as normas. Apesar, vou abrir um outro parênteses aqui. Ele não deixou nada escrito de regras, isso e aquilo, como a gente tem no Espiritismo, né? Foi ditado alguma coisa pelo Espírito, foi escrito. Não, ele não fez, ele citou algumas regras. Deixou isso por escrito lá, num pedaço de papel, para que ela fosse seguida. Que infelizmente, não está sendo seguida hoje ainda. O caboclo estabeleceu as normas em que os processos do culto serão. Seriam chamados de períodos de trabalho espirituais diários, das 20 às 22 horas. O caboclo das 7 encruzilhadas, que anunciou a chegada da Umbanda, através do seu médium Zélio, declarou que a Umbanda teria que ter este segmento, o que não é seguido, das 20 às 22 horas. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento gratuito. Deu também o nome do movimento religioso que iniciava-se, que é Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. A Casa de Trabalhos Espirituais, que ora se fundara, né, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade. Porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seria acolhido como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, ditadas as bases do culto, após responder em latim, alemão, as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou a parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar paralíticos. Antes do término da sessão, manifestou-se no médium um preto velho, que se chamava Pai Antônio, que vinha completar as curas. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos, etc., vinham em busca da cura e ali encontravam em nome de Jesus. Médiuns cujas manifestações mediúnicas foram consideradas loucuras deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. Porque muita gente, podemos dizer, todos sabem que naquela época, muitas pessoas,
por manifestações mediúnicas eram consideradas loucas, internadas e tudo, ninguém sabia direito o que era isso, né? E por vários momentos muitas pessoas foram internadas. E vamos ao final dessa primeira parte. A partir daí, o Caboclo das Sete Encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo Orixá Malé, entidade com grande experiência em desmanchar trabalhos de baixa magia. Em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu ordem do plano superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda. As agremiações ganharam os seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. E aí, meus queridos irmãos, essa é a primeira parte da história desse fantástico médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, o médium que anunciou a chegada de uma nova religião no nosso Brasil. A história desse irmão é muito interessante. E agora, no decorrer do trabalho, na segunda parte, nós estaremos trazendo outras informações a respeito dos trabalhos de Zélio Fernandino de Moraes, esclarecendo algumas outras coisas que muita gente ainda confunde até hoje. Tem gente até que não respeita. E eu tenho uma passagem, eu vou prolongar aqui mais um pouquinho só, e vou encerrar nesse termo, porque agora eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo. Assim que eu me desliguei assim, parei de frequentar a casa de Umbanda, uma casa que eu tive o prazer de ser o presidente fundador dela. Quando eu falo fundador, nós fundamos a casa, eu e meu irmão Aristóteles, que por sinal de marinha, um grande oficial de marinha. Nós fundamos a casa. E quando eu falo fundar, é pegar lá do chão batido e levantar até a última telha. Eu, ele e alguns amigos que de vez em quando colaboravam. Nós construímos em alvenaria esse pequeno espaço que demos o nome de Fraternidade Umbandista André Luiz. Porque eu tenho um carinho muito enorme por André Luiz. Li várias obras de André Luiz. Foram as primeiras obras espíritas que eu li. Porque me indicaram isso, eu ainda estava na Umbanda. E eu fiquei fascinado com essa história. Nosso lar é uma história fascinante. Em homenagem a ele, por ele ter me dado várias oportunidades, me dá até hoje várias oportunidades. Eu fiquei curado numa pneumonia. Eu tenho esse respeito, esse carinho. E, em conformidade com os outros amigos, nós colocamos o nome de Fraternidade Umbandista André Luiz, que existe até hoje em Duque de Caxias, aonde, quando eu posso, tenho o prazer de ir lá visitá-los. E eu me lembro que nessa época, quando eu me desliguei de lá, eu fui procurar um centro espírita. Não vou dizer aqui o nome da casa. E a primeira coisa que aconteceu foi que me indicaram para fazer um curso para dar passe, coisa que eu já fazia há mais de 25 anos.
Porque não há diferença nenhuma do passe da Umbanda quanto o passe do Espiritismo. Não tem diferença. Muito pelo contrário, é até mais suave. Posição das mãos, aquela coisa toda que a gente já conhece. E depois que terminamos o curso, cada um foi dar seu depoimento, foi chamado, cara, fulano, vem aqui dar seu depoimento, não sei o quê. E cada um foi lá falar o que sentiu, o que gostou, o que não gostou. E a pessoa que estava ali no momento, que é um palestrante espírita hoje, acredito que ele ainda esteja encarnado, ele fez a seguinte pergunta assim: você veio de onde? Eu expliquei, contei essa história para eles. A vida humana. Isso assim, 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 assim. Tá bom. Legal, todo mundo gostou. Logo após, ele me chamou num canto e falou assim: cara, não fala que tu veio da Umbanda, não. Eu falei: por causa de quê? Eu não tenho vergonha de dizer de onde eu vim. Pelo contrário, eu tenho orgulho tremendo, eu amo a Umbanda. É um segmento religioso muito bacana, quando se trabalhar certo e correto, com carinho, com amor, sem parafenálias, e vocês vão ver isso na segunda parte. Qual o problema? Eu fiquei já chocado ali. Não posso dizer que não sou de onde eu vim, minha raiz. Então ainda tem gente hoje que não gosta muito disso, não. Apesar de que, agora aqui vai uma brincadeira, muitos espíritas têm o seu pezinho lá na Umbanda. E de vez em quando, numa sexta-feira, vai lá. Como a gente costuma dizer brincando, vai lá bater tambor sexta-feira, né, amigo? E durante a semana é espírita. Mas não faz mal nenhum, não tem problema nenhum. Espiritismo não é religião, ao meu ver. Eu aprendi que não e aceito como não sendo religião. Ela tem um cunho religioso, mas não é uma religião, é uma filosofia. E não existe em todas as obras da codificação, as obras que eu chamo de fundamentais e não de básica, porque básico, o próprio termo está dizendo básico, não tem nada a ver com básico, é fundamental, porque não pode se mexer em nada dela, nem tem mexer em nada dela, ela está pronta e vai ser eterna, essa mesma aí. Pode mudar algumas nomenclaturas de palavras, mas tem que dar o mesmo sentido. E não diz lá em lugar nenhum que eu não possa frequentar outro lugar, gente. Isso já foi dito por grandes médiums. Grandes médiums. A gente tem aí na internet, vocês podem procurar. E se quiserem, escrevam para o nosso canal que eu lhe mostro o vídeo onde grandes personalidades do Espiritismo dizem isso. Que não tem problema, não existe problema nenhum. Né? E é isso aí. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa foi a primeira parte da história do médium chamado Zélio. E vou trazer logo em seguida para vocês a segunda parte final. Segunda parte e final, vai dar para fazer a segunda parte só. Não vai ter 3 partes não. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Um beijo enorme no seu coração. E não se esqueça, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Um beijo enorme. Fui. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Em 2022, vamos nos abraçar outra vez. Sentir a energia do sonho em comum e fortalecer a obra humanitária em nossos corações. 5º Encontro Fraternidade Sem Fronteiras. Todos juntos por um mundo melhor. Rossandro Klinger, Arthur Valadares, Irmã Aila Pinheiro, Pastor Enéas, Simão Pedro, Andrei Moreira, Haroldo Dutra Dias. E o fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura. Realização de diálogo interreligioso, apresentação dos projetos humanitários da FSF e a participação de pessoas acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras, no Brasil e na África. Apresentações musicais: Elizabeth Lacerda, Evandro Oliva,
Banda Sou da Paz, a Natasha Mequena e Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda. Quinto Encontro Fraternidade Sem Fronteiras. Dias 11, 12 e 13 de novembro em Uberlândia, Minas Gerais. Inscreva-se. encontro.fraternidadesemfronteiras.org.br. E vamos juntos servir com amor e propósito.